Boa noite, Vladimir Vaz. Boa noite. É um gosto ter aqui o Vladimir connosco. Gostaria de pôr algumas questões. Uma delas, a primeira é: como é que lhe nasce esta ideia da editora Urutau? E como é que nasce a editora Urutau? Como nasce a ideia da editora Urutau? Acho que antes de falar do nascimento da Urutau, tem que falar do nascimento da editora Medita, que era a editora que eu tinha antes de formar a Urutau. Eu fiz o curso de filosofia na Unicamp, e é uma universidade pública, e lá tem uma bolsa que ajuda os alunos quando tem condição de se manter na faculdade a trabalhar na universidade. E consegui uma bolsa para trabalhar numa pequena editora no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas de Fichte. E lá, trabalhando e tal, comecei a adquirir já tinha um amor pelos livros, comecei a adquirir um amor, um carinho tremendo com a editoração. Ali eu aprendi o que é diagramar, o que são fontes, o que são tipografias, e só que fazia livros teóricos, geralmente lá de antropologia, de política. E um dia eu estava numa festa, num bairro onde eu morava, lá em Barão, que chama Vila São João, e conheci uma pessoa incrível chamado Carlos Rafael, o Rafa, e que era um professor de economia de uma universidade próxima à Unicamp, e ele perguntou: você não quer abrir uma editora? E eu assim, tímido, aquela coisa, assim, poxa vida, quero sim, acho lindo, quero ter um pouco mais de liberdade, de poder criar capas e fazer a diagramação que eu sonhava. Ainda naquela época já comecei a nutrir amizade com poetas, e nasceu assim a Medita. Nesse percurso conheci Ana Penteado, que era que é uma professora de literatura portuguesa e gramática, e ela publicou um livro com a Medita, e ali já nasceu uma amizade. E depois, pouco tempo depois, conheci o Thiago Fabris Randeri, que é um poeta incrível, e virou assim um grande amigo, tipo, um irmão. E aí a Medita passa um período um pouco de crise, o Rafa decidimos juntos assim, sair da editora. Aí quando eu saio, já com a Ana e o Thiago já envolvidos com a editoração, decidimos abrir a editora Urutau. E Urutau é uma palavra que me encanta, porque é um pássaro da América Latina, e agora eu não consigo ser preciso em qual tribo indígena, qual cultura indígena. Urutau significa mãe da lua. E é muito bonito pensar um pássaro ser a mãe da lua. E é um pássaro de hábitos noturnos. Aí tinha que fazer aquela reflexão, né? Tipo, nós éramos pessoas de hábitos noturnos também, sabe? De gostar de trabalhar à noite, de encontrar os poetas, nossos amigos à noite. E aí acabou nascendo. E há quantos anos é que, portanto, a editora Urutau tem de vitalidade já, de percurso? De percurso começou em 2015, ser mais preciso, agosto de 2015. Nosso primeiro livro foi O Manifesto Lenitivo, do André Nogueira, que também é um amigo que estudou comigo filosofia, um poeta maravilhoso. E começou ali, em agosto de 2015, o lançamento, assim, mas podemos dizer assim, o primeiro semestre de 2015 foi o preparativos para o nascimento, quanto livro, quanto algo físico. Eu tenho verificado que algumas capas, particularmente da editora Urutau, são da sua concepção, são da sua programação. Gostaria que me falasse nessa sua vertente da fotografia ou da captação da imagem para integrar num livro. Integrar com um livro? Bem, a fotografia nasceu assim, esse desejo de trabalhar o olhar com fotografia nasceu quando eu me mudei para Galícia. E eu me mudei no inverno, e
E ali na Galícia aprendi a olhar um pouco o mundo através da ótica do preto e branco. Ser o cinza, o céu era cinza, as casas de pedra também, tudo era cinza. E me falei assim, nossa, acho que ali parece que estou conseguindo ver em preto e branco, já tem uma dimensão. E a questão de conectar a fotografia ao livro, não sei, eu penso que o trabalho de editoração é como também uma coautoria. Quando um autor vem e quer publicar conosco, acaba sendo, não é só o autor, o poeta, o prosista, quem for, é também a revisora, a diagramadora, é o universo que compõe o livro. E aí quando buscamos imagens originais e que tenha tem uma busca mais estética, no sentido visual, estamos querendo dizer assim, ó, o livro é composto de muitas pessoas, de muitos olhares. É muito engraçado esse acompanhamento do livro, porque efetivamente o autor, e corrija-me se isto não for assim, não se sente sozinho até ao produto final, que é o livro. Porque o livro é tratado como um objeto de arte. Sim, acho que temos esse carinho como... acho que ao tentarmos fazer uma coautoria, sabemos que é nosso objeto, não? Um objeto conjunto e que tem que ter algo histórico, que tem que ter uma força visual, que tem que ter já acreditamos já desde o princípio que tem uma força na escrita e que temos que esse nosso desafio, como traduzir materialmente, né? Isso, porque o autor cria no seu imaginário, coloca as palavras, mas quando ele chega com o texto, com o material, cabe a nós fazer essa materialidade, transformar no livro. E é uma exigência, temos que fazer ser tão forte com esse conjunto com a escrita. Digamos que o primeiro impacto que um leitor, ao comprar um livro ou adquirir um livro, tem como chave de abertura desse livro aquilo que é ilustrado na capa, será assim? Também, eu gosto muito de pensar, eu acho muito bonito que em espanhol capa é portada. É como se fosse uma porta, né? Você pode abrir, ser convidado a abrir aquela porta ou não. E, não sei, tentamos fazer uma capa que possa, assim, querer que o leitor, que é o nosso objetivo final, nosso desejo, que as pessoas leiam os livros, que conheçam os autores, que possam criar um diálogo com ele, que tem esse desejo já a partir do objeto físico, material. E como é essa abertura, portanto, a Portugal, da Urutau? Como é que isso acontece? Eu não sei, acho que há muito nutrimos, né, um amor, um carinho por literatura portuguesa. A Ana Penteado morou aqui, acho que morou 1 ano em Lisboa. Nós começamos até antes da Urutau, a tecer um diálogo com Gil de Souza, o poeta do Porto, Vila Nova de Gaia. E ele nos abriu um universo. Boa parte do que eu conheço de literatura contemporânea portuguesa é através do canal de poesia do Gil. E aí aquela coisa, né? Nossa, estamos... Claro que existe eu adoro que os galegos falam que o oceano é um charco, né? Existe esse charco de distância, mas falamos, tipo, temos algo como que essa língua portuguesa que tem várias nuances, nossa, tem umas influências africanas, indígenas, é uma mistura, mas na hora da literatura temos o Alberto Helder como um irmão, como um próximo, e não só, todas, você, Maria Zenha, também. A editora Urutau é uma editora independente, certo? Sim, independente. E como editora independente, como é que ela subsiste materialmente? Como é que isso acontece?
Na verdade, não sabemos como sobrevivemos, na verdade, sim, cada um de nós tem algum emprego externo. A Ana é professora de literatura e o Tiago, ele é o que talvez que se dedique mais tempo assim à editora, mas ele também faz outras coisas, ele é publicitário, tem uma outra linha assim que às vezes que precisa, e uma época ele fez até pão, trabalhava vendendo pão. E eu, na verdade, nesse momento, estava em Dublin trabalhando de entregador de pizza, com a bicicleta no frio, levando comida para lá e para baixo, né? Mas é uma militância, não temos assim, tipo, dizer que conseguimos fechar o mês, é sempre assim, justo, não é nada. Mas acreditamos nisso. E é até engraçado que, acho que talvez reverberar isso, fomos indicados a um prêmio que se Que chama... prémio foi isso? Vou até ler aqui, que é o prêmio Baixo Meyer de Poesia, na categoria Prazer Total e Enriquecimento Zero. Prêmio para editoras miúdas, corajosas, que apostam no autoral e em projetos editoriais ousados, que financeiramente estão sempre no fio da navalha. Eu acho que assim, é mais ou menos nossa tradução. Tipo, estamos tentando, estamos acreditando na literatura independente, acreditando em novos autores, novos poetas. Acho que talvez nosso foco cada vez mais na poesia. Eu creio que houve, portanto, uma abertura muito grande ultimamente numa chamada a autores para a editora publicar. Aliás, ontem assistimos ao lançamento no Bar Real de 3 autores novos. Quer referenciar esse facto? Sim, sim. Acho que assim, agora temos que aproveitar essas redes sociais, não? E eu acho que quando fazemos também essa chamada, é um desejo de... Quero saber, conhecer novos autores, quero saber o que as pessoas estão produzindo, quero conhecer autores locais. Também fizemos chamadas aqui para Portugal, mas também já fizemos chamada para Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Brasil, interior de São Paulo. E é uma vontade de falar assim, nossa, o que estão fazendo nesses lugares? O que estão produzindo na escrita, quem são esses novos poetas? E que não estão, né, não nesse mainstream, não estão nesse mercado. Geralmente o que vem nos procurar são autores que estão publicando pela primeira vez seus livros. E é incrível, é uma delícia. Ontem, no Bar Real, publicamos 3 autores. Somente o Abdul Kader, que já tinha livros publicados, mas tivemos um poeta maravilhoso, 2 poetas maravilhosos também acompanhando, que era o Pedro Loureiro, que é incrível, e a Camila Cosermelli. Desculpa se eu sempre equivoco no sobrenome dela, mas é também poetas incríveis, uma sensibilidade incríveis e com muito desejo de olha, estou fazendo alguma coisa e queremos, sei lá, ter uma interação com leitores, não? Queremos buscar, tipo, são pessoas corajosas que tiram da gaveta e revelam ao mundo o que estão produzindo. O Vladimir Vaz, para além de ser editora, não é? Da Orotal, creio que também é músico. Incipiente. Quero falar um pouco disso, porque é sempre interessante observarmos outras facetas, outros modos de expressão, não é? Sim. Eu acho que a música talvez seja uma coisa, para mim, que eu estou buscando me resolver, é um desejo. Porque agora estou fazendo aula de canto e fazendo algumas composiçãozinhas e tal, mas eu confesso, eu tenho um medo, algum trauma, alguma ferida, assim, nesse sentido do trauma grego ser ferida, né? Muito forte com a música, que estou tentando buscar e me expressar dessa maneira. Uma linguagem que eu acho maravilhosa, assim, adoro. Além da música, eu gosto também de saber um pouco dessa história dos compositores, da história das letras. E eu adoro esse diálogo entre letra e poesia. E não sei muito bem dizer. Tô incipiente. E a nível de poesia, também já escreveu poesia? Está a escrever poesia? Vai publicar poesia? Como é que é? Eu cheguei a participar de uma antologia em Dublin com
poetas, a chamada era para poetas brasileiros ou portugueses, e que incrivelmente recebemos uma poeta polonesa que escreve em português. E foi a primeira vez que eu tive uma certa coragem de publicar algo. Mas eu tenho uma coisa comigo muito forte, que eu gosto mais de ser leitor e editor de poesia do que ser um poeta, alguém que escreva. Eu quero muito mais mergulhar no poema dos outros, não somente como editor, mas como leitor, e deixar isso pra frente, sabe, pro futuro. Não é algo que eu tenho... Eu achei curioso ontem no Bar em Real, a segunda vez que eu o ouço dizer poesia, que o seu modo de contagiar as pessoas ao dizer poesia é muito forte e tem um impacto não só da voz, da expressão da alma, mas também da encenação que o próprio espaço integra com a sua voz. Não sei se isso é consciente, se isso é consciente para si. Eu acho que não é consciente. Sim, sentiu isso? Muitíssimo, muitíssimo. Para que um autor publique, sem ser através dessas chamadas que têm feito, como é que um autor, qual é o percurso de um autor até chegar a vós, chega a vós, quando é que a publicação nasce, se há alguma equipe redatorial, como é que se passa todo esse processo? Esse processo, tirando essas chamadas que fazemos, que são locais, né, em lugares específicos, temos sempre o nosso e-mail aberto para receber novos materiais. E muitos livros são publicados a partir desses e-mails, esse contato inicial de autores perguntando, estão recebendo originais? Sim, estamos recebendo, mas estamos recebendo uma quantidade grande de originais, mas todos os originais que recebemos temos esse carinho de parar, ler, avaliar, conversarmos entre nós, tipo, eu quero a sua opinião, tal. Mas assim, temos esse desejo, essa vontade de sempre, tipo, todo o material recebido ser avaliado e ter esse respeito com o tempo do autor. E acho que mais ou menos isso. E o processo de avaliação entre nós, assim, o Thiago principalmente é o que faz melhores avaliações ali do material. E depois tem um diálogo comigo, com a Ana, com a Beatriz, que é também uma pessoa muito importante na editora, que é a nossa revisora. E é uma pessoa assim que os diálogos que ela produz com os autores na hora da revisão são diálogos que eu gravo em e-mails, assim, porque são maravilhosos, são maravilhosos. E projetos? Ou desejos? Desejos, assim, né? Temos alguns desejos de publicar mais traduções. E já publicaram algumas traduções? Isso, publicamos um Kafka, um Walt Whitman, publicamos no original o Lorca, mas temos muita mais vontade de publicar, talvez dá para pintar um James Joyce, mas também, na minha parte, tem muito desejo que a editora Urutau também é dividida em selos editoriais, né? Tem um selo acadêmico, que é a Margem da Palavra, estamos para criar no futuro talvez um selo infantil, mas eu tenho um selo que guardo um carinho assim imenso, que se chama Los 43, que é um selo que tem um viés político. O nome já é derivado dos 43 estudantes de Iguaca, do México, que desapareceram. E, nossa, esse é um selo que eu tenho muita vontade de colocar, assim, de começar a produzir coisas, fazer materiais de guerrilhas até, assim, sabe? De materiais que possam mover e que sejam críticos contemporâneos desse momento. E que consiga, talvez, já estamos conseguindo passar essa linha do mar e chegar a Portugal, a Galícia, mas tenho muita vontade de dialogar com os vizinhos da América Latina. E
esse Luz 43 também, talvez publicar em espanhol, mas também de repente publicar em tupi, publicar em outras línguas. E vontade de dar voz a tantas gritas que são abafadas. Eu volto a insistir na parte da fotografia, porque gostaria que falasse mais do desenvolvimento da fotografia na sua arte e no seu percurso. O que é que nos tem a dizer? Difícil. Bem, a fotografia, como falei para você, comecei a fotografar mesmo quando mudei a Galícia. E essa questão da fotografia me faz lembrar um pouco daquela autora que eu amo, que é Susan Sontag. Quando ela fala do fotógrafo japonês, do turista japonês que vem, faz esse turismo e começa a fotografar porque ele substitui o trabalho pela fotografia. A fotografia durante a viagem se torna como um mecanismo de trabalho. E para mim, imaginando também como tal, igual um turista japonês, mas tipo, no sentido que está fora da sua cultura, entrando num novo lugar, não queria substituir pelo trabalho, mas era algo como... Eu não falava, quando mudei para a Espanha, o espanhol, e era difícil, mesmo quando fui para a Galícia, o galego era, tipo, por mais que tenha uma familiaridade, o português na proximidade, mas aquela coisa, né, tipo, de gaguejar, de não conseguir expressar profundamente alguma ideia, algum pensamento, e que com o passar dos anos vão desenvolvendo isso, né, aprendendo a linguagem melhor. E para mim, tipo, esse desejo de poder falar de algo, né, veio através da fotografia. Eu substituí muito a minha linguagem verbal do que eu falava, do que tinha de amizade com meus amigos, dos encontros. E quando eu saio do Brasil e vou para um lugar que eu tenho que conhecer novas pessoas também com outros ritmos, e quando me vejo só, eu encontro um lugar mais ou menos na fotografia. Um lugar assim que eu possa falar algo, expressar. E esse lugar que encontra na fotografia tem viajado, ou seja, tem feito exposições? Tenho participado de algumas exposições. Quais? Esse Quais ano, exposições? Quer referir algumas? esse ano foi interessante, porque eu consegui expor em Roma, também todas coletivas, né? Em Roma, em Seul. Participei de uma revista em Londres, também de uma revista, e aí já uma revista online em Nova York. E é isso, não sei. Eu achei bonito também, como é coisa da fotografia, poder viajar, outras pessoas olharem aquilo que eu olhei, né, que eu congelei naquele momento. E sim, não sei, tá viajando, tô viajando as fotinhas. Eu queria agradecer todo este tempo que teve a amabilidade de partilhar connosco e que se há de repetir, com certeza, e desejar tudo o que a editora deseja também para o projeto do futuro. Muito obrigada, Vladimir. Eu que agradeço. Agradeço muito, Maria Zenha, Triplove. Muito obrigado.